Eu sou a Joyce Oliveira dos Anjos, eu tenho 38 anos e eu sou a mãe do Davi, mais conhecida como mãe do Davi. Agora foi. Agora foi. Oh, enfim, oh meu Deus, nem acredito. Espero que não chova, né? Já tá chovendo aqui. Que não, então tá bom. E aí, prima, tudo bem? Tudo, graças a Deus. E você? Seus Tô bem, meninos? sim. Graças a Deus estão bem. Um tá na cama, outro está trabalhando. Espero que o que está na cama continue na cama. Continue na cama. Só assim, meu Deus. E aí, vamos lá? Vamos. Então, eu vou primeiro pedir para você se apresentar. Nome, idade, o que você faz. Quem é você? Eu sou a Joyce Oliveira dos Anjos, eu tenho 38 anos, sou formada em biologia, já atuei na área, hoje não mais. Passei depois da maternidade 7 anos sem trabalhar, sem o mercado de trabalho. Hoje voltei, vai fazer dois meses que eu voltei a trabalhar, num trabalho totalmente diferente da minha formação, que é com seguros, mas é algo que eu já sempre trabalhei, desde o início, eu sempre trabalhei nessa área de seguros. E graças a Deus, porque assim, eu precisava porque a nossa mente precisa, né, disso, sair de casa, Sim, buscar mas a outra gente, coisa. a gente vai chegar nessa parte aí lá na frente. Sim. E eu sou a mãe do Davi, mais conhecida como mãe do Davi. Popularmente conhecida como mãe do Davi. Não Joyce. Joyce foi alguns anos atrás. Sou casada com o Érico há 11 anos. Ele tem uma filha, que eu considero minha filha também, de 19 anos, a Samara. Então, assim, a nossa família é formada eu, Érico, Davi, Samara e os filhos de 4 patas. E os 2 bichinhos. cachorras e um gato. Boa. Quando foi que assim deu? Você está com o Érico há 11 anos, né? Quando foi Sim. que deu o clique assim da maternidade? Você teve planejamento? Aconteceu? Você sempre quis ser mãe? Como que foi isso? Eu nunca tive, assim, vontade de ser mãe. Eu tinha medo. Eu falava assim, meu Deus, deve ser difícil. E olha qual era o meu medo. Eu falei assim, e se a criança não parar de chorar? Porque eu pegava o filho dos outros, chorava, cansava o braço, e eu falava assim, meu Deus, Devolvia. devolvia. Daí eu falei assim, quando for o meu, vai cansar? Olha que ideia mais nova, né? Só Eu que tinha daí, medo, Joy. Eu tinha medo de não dormir. eu tinha medo disso daí, do cansaço. Eu não tinha medo do parto em si, amamentar. Amamentar só um pouquinho, eu ficava na cabeça, será que dói? Será que não dói? Mas assim, do parto em si, era mais o cansaço, isso lá atrás. Mas eu nunca planejei também, não. Quando eu conheci o Érico, a gente não fazia planos de ter filho. Quando foi, assim, depois de uns 3 anos de relacionamento, 3 não, 2 anos, ele falava assim, se um dia a gente mudar para o interior, a gente vai ter um filho. Eu falei assim, então não vou ter nunca, porque eu não vou mudar. Que a intenção dele sempre foi ir para o interior, onde a Samara mora, né, para ficar perto dela. Sim. E só que assim, eu tenho um vínculo muito grande aqui em São Paulo, que é o Perseverança, onde eu sou voluntária. Então, assim, mais do que a minha outra família, assim, que é a parte que é da minha mãe, meu pai, meus irmãos, me segura muito é o Perseverança. Então, eu não queria ir para lá e ele falou, o dia que nós mudarmos para lá, nós vamos ter um filho. Foi ele falar isso, um mês depois, a Joyce estava grávida. Putz. Eu não planejei. Eu passava muito mal com o anticoncepcional. Muito mal. Era enxaqueca, enjoo. Daí eu falei assim, eu vou dar uma pausa para limpar o organismo, aquele negócio. Daí eu falei assim, eu vou dar uma pausa porque 30 dias eu tomo a vida inteira, 30 dias jamais. Não. Daí eu parei, foi parar assim,
30 dias, exato. E aí veio o Davi para limpar o organismo. Limpou totalmente. Nossa! E foi um susto, porque eu nem imaginava o que era sintomas de gravidez. Para mim, eu estava com resfriado. Porque eu sentia um mal-estar no corpo, eu sentia vontade de comer algumas coisas, daí eu logo passava, eu tinha repulsa. E foi uma chefe minha que falou assim, ó, Joyce, desculpa te falar, mas você tá grávida. Eu falei assim, como que eu tô grávida? Você nem sabe isso daqui, ó. Esse peito doendo é porque eu tô para menstruar. É DPM. Eu falei assim, não, eu tô para menstruar. Daí ela falou assim, então faz o seguinte, desce lá, eu trabalhava no hospital, desce lá e faz um exame. Faz o exame, se tiver, tá tudo bem. Daí saiu no mesmo dia o resultado, não tinha jeito. Eu tava gravidíssima. E como foi a recepção disso para você e para todos ao redor? Eu passei do ponto, porque ela me avisou pelo telefone, eu estava no ônibus, eu passei do ponto que eu ia descer. Em choque. Porque eu falei assim, meu Deus, sabe aquele negócio que sua cabeça desliga do que você está ali no entorno e você vai para um lugar assim, totalmente em silêncio e vazio, só você e o vazio. Eu falei assim, e agora? Parecia que eu estava sendo mãe sem um pai que ia assumir, porque eu sentia muito receio. Eu falei assim, como ele vai receber? Será que ele vai ficar bem? Será que ele vai achar que eu fiz de propósito? Eram muitas perguntas. Aí eu falei assim, não. Eu cheguei em casa e falei assim, vou esperar ele chegar. Ansiosa demais. E dei a notícia primeiro. Não foi para ele. Porque daí eu liguei para minha mãe e para os meus irmãos. Sempre tem alguém antes que a gente fala, né? Sempre tem alguém que a gente conversa antes. Daí eu falei primeiro para minha mãe e depois para os meus dois irmãos. Daí quando ele chegou, daí eu falei assim, ó, tem um negócio para te falar. Eu fiz um exame hoje e deu positivo que eu tô grávida. Ele encostou assim na pia, ficou meio branco, mais branco do que já é. Senti que ele ia ter um desmaio ali. Eu falei assim, não, calma. Ele, não, eu tô calmo. Mas assim, muito assim, não tava acreditando. Não foi aquela recepção de quando você tá planejando, que todo mundo faz festa, não. Mas, ó, eu e o Nego, a gente tava planejando. E na hora que eu contei pra ele, ele ficou meio perdido também. Eles ficam assim mesmo, é? Ele ficou tipo assim, né? É verdade, tipo assim, ele na hora até ele não teve reação. Os primeiros minutos dele, depois ele chorou, tal. Mas os primeiros minutos ele ficou tipo assim, nossa, é verdade mesmo? Tipo, sem reação. Ele ficou assim, veio, me deu um abraço. Daí eu chorei porque eu tava com medo, era um choro de medo. Ele falou assim, não, eu tô com você, nós estamos juntos, é nosso. Daí a hora que ele falou isso, eu senti mais segurança. Foi aí que eu falei assim, então tá tudo bem eu estar grávida. Não preciso ter esse medo mais da gravidez. E sim, outros medos surgiam, porque assim, tinha muita coisa envolvida. Na época, a Samara era criança ainda. Ele tinha se separado da mãe dela e a gente tinha um cuidado todo com ela, para ela não se sentir como se fosse traída, né? Ou rejeitada. Então, assim, eu até falei, e nós combinamos isso, não vamos postar nada sobre isso, nem publicar, até que depois dos 3 meses a gente poder sentar e conversar com ela pessoalmente, porque a nossa preocupação era ela. Então, só que uma menina que trabalhava comigo, que sempre me via, foi me dar parabéns pela gravidez na internet. Puts. E ela viu. Eu falei assim, gente, eu não coloquei nada, ela foi lá. Daí foi aquele negócio, sabe? Daí a gente viajou, fomos pro interior para poder conversar, né? Pessoalmente, e nada ia mudar para ela, pelo contrário, ia aumentar mais ainda o amor. E graças a Deus foi isso que aconteceu. E para sua família, quando você contou para seus irmãos, para sua mãe, porque era o primeiro neto da sua mãe. Sim, aí a festa estava pronta já, era uma felicidade, ninguém se aguentava, minha avó chorou muito, nossa, meu avô, tanto é que minha avó e meu avô são os padrinhos dele, e é até hoje um apego, um negócio com o Davi. Hoje tem o Luca, do meu irmão, mas assim, quando foi o Davi, ele era o único mesmo, então minha mãe, nossa, minha mãe era tudo para ela. Ela queria vir aqui, saber como eu estava. Minha avó se preocupava se eu estava comendo, se eu estava passando mal.
e ficava sempre, sabe, muito cuidado. Minha irmã, meu irmão, nossa, sobrinhos, tio, nossa, ninguém imaginava, nem eu imaginava, imagina eles. E como foi durante a gravidez, assim? Foi uma gravidez tranquila, de boa? Você sofreu? Você não sofreu? Tava trabalhando? Eu trabalhava num hospital, num laboratório, bem na recepção, que é bem movimentado, bem intenso o trabalho lá. E, assim, com sintomas, no começo da gravidez foi pesado. Eu tinha muito enjoo. Foi aí que eu aprendi a passar mal mesmo, vomitar tudo. Eu não podia sentir cheiro de feijão, cheiro de carne, alho, café. Então, assim, foi muito ruim nessa parte, mas logo passou. A outra parte que eu me senti, eu não sei se o Érico, por ter medo do que a Samara poderia pensar, ele não tinha igual ele é. Hoje ele é muito cuidadoso. É assim, teve que passar por isso para ele poder ser o que ele é hoje, né? Mas assim, isso me fez falta, principalmente na gravidez, que a gente precisa Fica tanto, mais assim, sabe? sensível. Uhum. Fica e quer esse contato e essa atenção do marido, do pai da criança. Sim. E daí eu senti que não tive muito. Então, assim, eu sofri bastante por causa disso. Ele foi uma vez só na obstetra comigo, o resto, todas as consultas que eu fui até a última, eu fui sozinha. Tanto é que uma que eu fui grávida, eu estava com 7 meses e meio, eu fui chorando no ônibus. Porque eu falei assim, eu esperava que ele estivesse aqui comigo, porque ele estava de folga, ele estava em casa, era uma coisa que ele não precisaria se ausentar do trabalho. E daí eu falei assim, nossa, isso foi bem traumático para mim. Daí isso marcou muito. Daí até o final da gestação foi mais essa parte de sentimental, falta do companheirismo, da parte do Érico. Mas depois, quando ele nasceu, eu tive alguns probleminhas em relação até ele saber que a Samara jamais não estaria no segundo plano. Ela sempre estaria no mesmo plano que o Davi, independente se ela estivesse aqui ou não. Então, assim, foi Ele estava com a sensação de que ia rejeitar ela se ele ficasse mais próximo. Isso, tanto é que o Davi nasceu em dezembro, dia 22 de dezembro, eu cheguei em casa dia 24 de dezembro, véspera de Natal, daí a Samara chegou no dia 26. Nossa, o pós-parto, essa parte que é o puerpério, que depois que eu fui entender, depois que eu passei disso tudo que eu fui entender. Você vai identificar o que é isso, que nome que é então, esse. Você nunca mais vai esquecer esse nome na vida. Nunca mais, porque eu falei assim, meu Deus, aquilo tudo que eu passei era isso. Só que como eu não sabia, eu era inexperiente, eu via as coisas, nossa, é um turbilhão de sentimento e vivências novas que você fala assim, meu Deus, o que eu faço agora? Para onde que eu corro? E você quer dar conta de tudo, né? Você quer ser mãe, você quer ser a dona de casa que vai deixar tudo em ordem, você quer ser... Não, e não dá. Eu falei assim, eu gostaria até de ser mãe hoje, com a experiência que eu tive. Eu sei que não vai ser igual, porque filho nenhum é igual. Mas eu gostaria para eu ver como que eu ia me sair, porque, meu Deus, foi pesado no começo. Então, a parte da gravidez não foi física, a sua gravidez durante a, né, foi de boa. Foi de boa. Tranquila. Chegou o parto. Chegou. O dia do parto, eu queria ter normal, né? Sempre sonhei com parto normal. Mas, quando eu fui na última consulta, a obstetra falou, ó, Joyce, você tá praticamente com 40 semanas, vai completar, e eu não consigo tocar no seu útero. Ele tá na posição certa, ele tá tudo certinho. Só que eu faço o exame de toque e não consigo nem chegar próximo do seu útero. E provavelmente... Não tava nem baixo, não tinha nem descido. Nada, nem um pouquinho. Bem aqui em cima, a barriga. E ela falou assim, e provavelmente você vai completar 40 semanas e não vai acontecer de ter o parto nesse tempo. O problema é, eu posso, por sua opção, esperar mais até 2 semanas. Porque normalmente aguarda-se mais 2 semanas se você quiser. Mas a primeira opção é porque eu não vou poder fazer o seu parto, porque é final de ano, eu vou viajar. Daí isso já me assustou, porque ela vinha acompanhando todo o meu histórico e de repente fala que não vai fazer. Daí depois ela falou assim, e depois que
a gente não sabe mesmo se daqui 2 semanas você vai ter o normal. Então, Pode ser que como espere e ainda assim vai ter vá que na ser cesárea. cesariana, né? Isso. E vai ter mais sofrimento, porque já passou até das 40 semanas, né? Eu tenho uma amiga, Joy, que ela resolveu esperar até as 42. E nessas 2 últimas semanas, a barriga dela até então não tinha estourado estria. Nas 2 últimas semanas, o médico falou a mesma coisa para ela: olha, se você quiser, a gente espera, tal. Ela falou: vou esperar, né? Porque, tipo, mais 2 semanas. Nas 2 últimas semanas, foi o que arrebentou de estria a barriga dela. Nossa. E ela foi para cesárea, do mesmo Ai, jeito. meu Deus. Eu Ela também. falou: Eu não ai, tive se estria. arrependimento matasse, eu teria ido logo nas 40 semanas, quando meu médico falou. Eu não tive, graças a Deus, estria na barriga. Eu acho que eu também, se eu tivesse esperado, porque eu nem sei por que eu não tive estria. Porque, assim, a minha genética da minha mãe, assim, da família inteira, é estria por causa de crescimento, por causa que engorda, tudo história estria. Mas em mim não teve, graças a Deus. Eu acho que se eu ficasse mais 2 semanas, talvez aconteceria o mesmo. E ela que agendou. Ela falou assim: você quer escolher uma data? Ainda mais final do ano. Eu falei assim: a data que tiver na maternidade é a partir das 40 semanas. Ela falou assim: ó, ele vai completar 40 semanas, dona, vem, ele vai completar 40 semanas no dia 25. Só que no dia 25, 24, 25, as pessoas já escolheram, não tinha mais vaga. Eu falei: gente, As pessoas querem nascer no Natal. assim, elas não sabem o que elas estão causando para os filhos dela. Ele não vai ter 2 presentes, ele só vai ter um. Gente, eu rezei tanto pro Benjamin nascer, porque o Benjamin era para 5 de janeiro. Nossa. E eu falava: filho, não nasce nesse final de ano, filho, nasce no dia certinho. Ele ia completar 40 semanas dia 5. Filho, nasce dia 5, é mais tranquilo. Dia 6, quer dizer, 5 não, dia 6. Sim. Filho, olha, nasce dia 6, né? Conversei com ele, mas dia 26 o bichinho não quis esperar mais. Ai, E é olha, daí foi no péssimo, tempo gente. E é péssimo nascer nessa é, época. é ruim demais. Eu falo, o Davi, coitado, ele não pode convidar os amiguinhos, porque os amiguinhos já saíram de férias e cada um foi para o seu canto. Então, as festas, normalmente, tem que ser antecipada, ou jogar lá para janeiro. Que é muito Então, longe. daí eu falei assim: ué, agora vamos ver o que dá. Daí, por enquanto, ele ainda aceita: vamos viajar? Vamos fazer de tal maneira? Vamos fazer ainda, mas eu acho que esse ano ele já está escolhendo: eu quero fazer uma festa assim, do tema assim. Ai, meu Deus, até agora estava tão bem vindo viajar. Então, e aí foi pro parto, cesariana, tudo normal, lindo, maravilhoso. Sim, foi no dia 22, às 8 horas da noite, foi a cesárea. Eu lembro de tudo daquele dia. Aquele dia foi, assim, marcante, porque desde o início do dia, que eu já sabia, tinha até horário para ele nascer, eu já acordei deixando tudo pronto. Limpei casa, dei banho na cachorra, que Oh, meu Deus, situação. que bicha doida. Eu falei assim: vou passar aqui, deixar tudo prontinho para quando eu tiver que voltar, tá tudo limpo. Daí, a hora que eu cheguei na maternidade, fui fazer uma entrevista que demorou, nossa senhora, eu cheguei às 4 horas, 3h30 da tarde, ele ia nascer às 8. Tinha uma entrevista, porque você tem que tomar, dependendo de um exame lá, você tem que tomar um medicamento, né, na veia, para se a criança tiver que nascer normal e passar pela área genital não ficar sério, isso, aquilo, outro. E daí, só que tinha um monte de mãe junto comigo também, para ter filho. Eu demorei, eu acho que 3 horas naquela sala. Caramba. Quando eu fui subir para o quarto, eles falaram assim: não, você não vai poder subir para o quarto, não. Você vai daqui para o centro cirúrgico. Eu falei assim: como? Mas eu não estou vestida, eu estou com a roupa que eu vim, minha camisola, as coisas, tá tudo lá. Eu nem vi minha família, não falei com meu marido. Não, mas não dá tempo. Eu falei assim: mas vai dar. Porque o atraso foi de vocês. Daí eu falei: subi, cheguei lá, já tinha chego mais gente, minha mãe, meu cunhado, minha cunhada. Minha irmã, nossa, tava minha avó, meu avô, tava todo mundo no quarto. Olha, é festa mesmo hoje. Porque foi todo Natal mundo. antecipado. Foi, daí eu cheguei lá, daí a enfermeira só pediu para eles saírem para eu me trocar e já entrou com a maca. Eu falei assim: vamos. Daí eu peguei, deu tempo de eu pegar a máquina fotográfica e dar na mão do meu marido. Eu falei assim: registra o que você conseguir.
falei para minha irmã, ó, daqui de fora vai abrir a hora que ele nascer, abre, né? Foi lá na Promatre. Então, vai abrir, vocês filmam, tira foto, porque é o jeito. E fui para o centro cirúrgico. Lembro da imagem das pessoas da minha família dando tchau. Eu estava já emocionada, já o choro aqui na garganta. Eu falei assim, é agora, Senhor, que eu vou conhecer um ser que vai sair de mim. É aquela emoção, um medo. Eu falei assim, meu Deus, será que eu vou... O que vai acontecer comigo? E eu fui para o centro cirúrgico, deu anestesia, eu deitei, e a partir dali eu fiquei só esperando a vinda dele. E eu olhava para aquele refletor onde fica a luz, ali em cima da barriga, e tem um espelho lá, né? Aquele espelho iluminava bem a minha barriga. Daí eu vi a médica cortando minha barriga, abrindo. Na hora que eu começou a ver... Parecia outro corpo, né? Nossa, eu falei assim, Jesus... E a hora que eu vi a parte do sangue, me deu sensação de desmaio. Eu falei assim, meu Deus, eu vou desmaiar. Eu nunca tive problema de sangue, mas eu não sei se era por causa que era minha barriga. Eu falei assim, meu Deus, que sensação ruim. Eu falei assim, não vai acontecer nada. Eu vou me manter acordada, porque eu preciso ver o menino saindo. Daí, a hora que ela chegou nas últimas camadas, assim, daí ela falou assim, mãe do céu, que menino cabeludo. Era um negócio preto, assim, que eu via pelo espelho, mas só tinha cabelo. A hora que ele saiu, que ele começou a chorar, eu falei assim, ai, que bonitinho. Aquele negócio roxo, era um negocinho roxo e gritando, Os bichinhos são cabeludo. feios, né? Tipo, e a gente fala, é a coisa mais linda Que desse lindo. mundo. Daí, de repente, eu falei assim pro Érico, eu falei assim, marca bem, marca tudo dele, porque eu não vou conseguir lembrar e nem ver. Marca detalhes. Eu falei assim, vai junto. Não deixa o menino, não larga o menino. Deixa eu aqui, vai atrás dele. Eu falei pro Érico, eu falei assim, pai, não tem como você... Ele falou assim, não deixam eu sair daqui não, só depois. Porque tiraram ele para poder fazer, né, dar os pontos. E daí eu falei assim, vai, segue. De repente eles levam o Davi ali pro bercinho, limpam, colocam a touquinha. E quando me volta para eu vê-lo e encostar em mim, um neném da boquinha vermelha, parecendo um morango branquinho. Eu falei, ué, mas saiu de mim agora um roxo, um negócio estranho, ele tá bonito. Nossa, mas ele era... Eu falei assim, eu fiquei apaixonada pelo Davi. Eu falei assim, que neném é esse? Tem foto dele, ele branquinho, com aquela boca bem vermelha. E eu falei assim, nossa, que lindo. E todo mundo chorando. E minha mãe falou que eu não escutava, né? Que no momento estava caindo um pedaço, uma tempestade em São Paulo. E minha mãe falava que a hora que ele saiu da minha barriga e chorava e abria os bracinhos, caía raio, fazia aquele barulho. Oh, e ele chorava. E daí que eu olhei todo mundo mas em prantos na janela. Eu ali deitada, com a barriga aberta, e o pessoal assim, o Érico com ele aqui, tudo olhando para ele, chorando, e eu... Agora já era você, tipo, já era você, agora é ele. Então, foi aí que começou, porque eu ali, ó, eu deitada e eu esperando alguém acenar para mim. Gente, eu tô bem, tá, gente? Ó, tá tudo bem. Ninguém olhou. Eu falei assim, Jesus, que bom, mas foi um momento bem emocionante, mas eu fiquei muito apreensiva, porque eles só vão me levar para o quarto depois de não sei quantas horas, e minhas pernas que não voltava a sentir, eu falava assim, ai meu Deus, e o menino, onde que ele estava? Tinha que estar aqui perto de mim. E nada, e foi bem apreensiva. Essas 3, eu acho que foram quase 3 horas, eu esperando lá no centro de recuperação, e eu falava assim, eu acho que eu vou falar que eu já estou sentindo os dedos, mas eles vão mandar eu mexer, como é que faz para mexer? Olha só, e você não pode nem levantar a cabeça, né? Não pode, você tem que ficar quietinha ali. Só que eu estava com tanto medo, eu falei assim, cadê o Érico para eu perguntar se ele viu para onde levaram o menino? Mas graças a Deus, esse dia, nossa, foi marcante. Eu lembro de todos os detalhes, todos. É muito bom. Aí você voltou para casa com aquela criancinha, aquele bebezinho lindo, maravilhoso. Foi. E Voltei. aí? A hora que eu voltei, porque assim, eu fiquei 3 dias na maternidade. Nossa, lindo! O menino chorava, eu tocava a campainha. O menino, eu fui tentar trocar a fralda dele, ele fez um cocô tão verde, escuro, que eu pensei que o menino estava morrendo. Daí eu toquei a campainha. Eu não sabia que aquilo ali era, né, normal. Daí eu falei assim, ai meu Deus, eu acho que eu fiz alguma coisa. Meu filho está morrendo. Tem alguma coisa de dentro saindo de dentro de mim. Será que ele comeu alguma coisa dentro de mim? Passou da hora. E daí vinha a enfermeira, cuidava, me ensinou a dar banho,
fez curativo em mim, né? Me deram um banho. Daí, quando foi para ir embora, no mesmo dia de ir embora, minha sogra e meu sogro que foi me buscar. E eu já estava preparada. Eu falei para o Érico, ó, eu quero que traga o bebê conforto, que eu quero que prenda no banco para ele sair na segurança. Já começou aquele negócio de mãe. Né? Já começou. Quando eu chego, meu sogro vem com o carro dele, sem o bebê, com o bebê conforto, só que solto. Daí eu falei assim, eu com o neném no colo e de camisola, indo embora. Eu falei assim, vai lá pôr, Érico, tem que pôr. Daí minha sogra me toma o meu neném, ela deixa ele aqui comigo. Foi o primeiro sentimento que nossa, era uma mistura de raiva e de ciúmes. Eu falei assim, por que eu tô sentindo isso? E eu me perguntava, mas era uma coisa incontrolável. Uhum. Ela sentou dentro do carro, eu falei assim, não, mas tem que colocar ele aqui. Não, não, deixa ele aqui comigo, é muito ruim, é muito duro. Eu já fui contrariada logo assim, de cara. E daí já senti uma mistura de sentimento, de ciúmes, de raiva por ter sido contrariada. E E não quando só chegou isso, né? Era seu, né? A gente tem isso, uma coisa de que é nosso. Como assim? Não me pedem nem permissão? isso, exatamente. É você falar assim, meu Deus, como assim? Eu não tenho, então, esse respeito que eu preciso ter? E daí passou. A primeira vez que eu já deixei para lá, vamos deixar para lá. Só que daí eles foram buscar no final do dia, já era noite. Chegamos na véspera de Natal e fomos direto para casa. O Érico estava super cansado, porque passou lá comigo os 3 dias dormindo no sofá. Quando eu cheguei, a casa do jeito que eu deixei, tá tudo certo. Só que daí, a hora que o Érico logo tomou banho, deitou e dormiu. Daí eu olhei, eu me vi sozinha, eu e o Davi. Daí E eu agora? olhei assim, eu coloquei o carrinho perto da cama, que eu não deixei ele no berço por um bom tempo, eu deixei ele dormindo no carrinho perto de mim, e daí eu comecei a chorar. Daí eu falei assim, e peguei ele no colo, eu falei assim, ó, você me perdoa, eu vou te conhecer a partir de agora. Eu não te conheço, você não me conhece, a gente pode aprender junto. E se eu errar, você vai me perdoar, porque eu vou tentando acertar. E chorei. E o Érico nem viu. Rezei, e eu falei assim, e agora, Deus? Eu olhei para as paredes do quarto e falei assim, e se ele chorar? O que vai ser? Fome, dor? Passa. O que eu faço, Deus? Eu pedi, eu falei assim, e agora? Para quem eu recorro? Eu não vou saber o que é, se é fome, se vai ser dor. Eu não vou reconhecer. Cadê a campainha para eu apertar para a enfermeira vir? E Dos daí eu falei, universitários, né? eu falei assim, meu Deus, e agora? Eu falei assim, ó, seja o que Deus quiser, eu não, daqui para frente, vamos aprender junto. E logo ele deu o primeiro choro, eu fiquei nervosa assim na hora de sozinha ali me virar, mas fui. Vamos no primeiro dia, daí no segundo comecei a colocar meu jeito de fazer as coisas, a dar banho diferente que a enfermeira ensinou. E a minha cunhada, a esposa do irmão do meu marido, foi lá no segundo dia, me ajudou muito, porque ela é muito, assim, sabe? Ela gosta de ajudar, ela faz de um jeito onde a gente pede para ela não quer ensinar o jeito dela, ela fala assim, o que é melhor para você? Segurar Uhum. assim ou assim? Porque você tem várias maneiras, sabe? Foi diferente lá do hospital. Então, ela foi uma pessoa muito, uma chave, que me ajudou muito. Até a distância que ela morava em São Caetano, a Luciana me ajudou muito, muito mesmo, e conversando, me dando dica. Outro dia eu levei para ela, quando o Davi começou a comer, eu levei uma fralda suja dele, de cocô. Eu falei assim, Luciana, você não sabe o que saiu aqui na fezes dele? Meu Deus do céu, o menino tá com verme, mas é novinho. Daí eu levei, a hora que ela abriu a fralda, ela começou a rir, ela falou assim, não, é banana, você deu banana para ele? Eu falei assim, dei. Ela falou assim, mas isso daqui, essas pintinhas aqui é a semente da banana. Eu falei, não, eu como banana a vida inteira, nunca vi essas pintinhas na É porque banana. você não come só banana, né? Gente, mas foi uma coisa assim, ela me ajudou demais. Foi um começo muito bom. Mas logo no segundo dia que eu cheguei em casa, depois que foi o dia de Natal mesmo, que estava a casa da minha sogra cheia e eu morava do lado da casa dela, o peito que estava aquele murchinho, encheu. Daí veio a primeira dor, aquela dor insuportável que eu falei assim, meu Deus, que dor é essa?
Vou pôr o menino para mamar para ver se esvazia. E não esvaziava. E aquele negócio que o bico encheu tanto que perdeu o bico. Ele não conseguia pegar, foi a mesma coisa que aconteceu comigo, ele não conseguia pegar porque o bico estava tão cheio, o peito estava tão cheio que o bico ficou também, ele não conseguia fazer a pega, porque estava muito cheio, né? E eu falei assim, meu Deus, e agora o que eu faço? Minha avó chegou lá para visitar ele e ele, eu estava em prantos, com dor. E ela, vó, né, ela me criou praticamente. Ela sabia que eu estava com dor, eu estava na casa dos parentes do meu marido, não vão ver da mesma forma que minha mãe, minha avó, minha irmã. Minha avó falou assim que foi lá, viu o Davi, amou conhecer ele, só que ela saiu de lá em prantos. Ela falou assim que chegou no carro, minha irmã falou que ela chorava muito, que ela queria levar eu e o Davi com ela, para ela poder cuidar. Então, e eu não podia, eu moro aqui na Zona Oeste e ela lá na Zona Leste. E tanto eu não podia, como ela, eu não podia ir, ela também não podia ficar, e foi aquela batalha que iniciou por causa do peito. Aí foi traumatizante. Foi a parte mais difícil Foi. dessa coisa do pós-nascimento? Sim, foi o amamentar, essa parte de machucar o peito, porque é uma dor insuportável. Era uma coisa assim, que eu queria ter prazer quando ele chegasse a hora dele amamentar. E eu estar ali com ele em paz. E eu não tinha paz. Até porque, Joy, essa parte, ela é muito romantizada. Isso e Das uma pessoas falam, cobrança. é a coisa mais linda, mais mágica, é a ligação da mãe e do filho. Só que se não acontece isso, de ter realmente uma pega boa, se a mãe entra nessa coisa de dor, não vai ter momento de prazer. Não tem. Tanto é que teve um dia que eu estava tão mal, o Eric falou assim, vamos num parque? Eu falei assim, vamos. Só que quando ele não viu, eu estava com o Davi no carrinho e ele mamava de 3 em 3 horas. Daí eu sabia o horário que ele ia ter que mamar. E estava chegando próximo do horário. E eu empurrando o carrinho dele lá no parque, comecei a chorar. De desespero. Sabe aquele Porque negócio? chegar a hora. Eu falei assim, meu Deus, que desespero, que tempo. Por que não passa isso logo? Porque eu não queria passar isso. Será que eu não gosto do meu filho? Ou é só a dor? Porque eu falei assim, meu Deus, eu não consigo nem amamentar o meu filho. Daí eu comecei a me culpar. Nossa, o amamentar que eu sempre quis, que meu filho amamentasse, até os 6 meses, não comesse mais nada, só o peito. E depois, e não consegui fazer isso. E daí, graças a Deus, assim, aconteceu tudo conforme o que tinha que acontecer. Com 4 meses, secou o meu leite. Eu aluguei ordenhadeira. Mas aí você ficou durante 4 meses nesse sofrimento, ainda tentando até o último. Fazendo tudo. Eu fiz de tudo. Eu tomei remédio, eu tomei coisa natural para ver se descia leite. Eu comi muita canjica. Eu engordei mais no pós-parto do que durante o parto, a gravidez. Porque eu queria, de qualquer jeito, come milho, tudo que vem do milho, come isso. Então, eu fazia de uma forma para eu poder ter leite, só que de jeito nenhum. Então, a parte psicológica ficou muito abalada. Sim. Porque era uma coisa que eu desejava muito e que é cobrança, esse romantizar. É uma cobrança que ninguém sabe. Meu Deus, para com isso, porque se a mãe que não puder amamentar, tudo bem, dá uma mamadeira. Sim, com certeza. E eu não aceitava, porque eu falava assim, vão me falar que eu não quis amamentar por meu peito não cair. Foi o que eu ouvi. Que eu não queria amamentar. Que aquilo ali que eu estava falando que doía, era porque eu queria cuidar da estética, que era para o peito não cair. Mal sabem as pessoas que quando a gente amamenta, a gente perde peso, né? Ajuda a gente a voltar no corpo mais rápido. Então, se for pensar na estética, é melhor amamentar. Exatamente. Tanto é que quando eu comecei a amamentar, mesmo com dor, em 2 meses eu emagreci tudo que eu engordei. Só que no intuito de querer ter mais leite, eu engordei o dobro, porque eu comecei a comer as coisas e só que não saía. Sim. Então, foi uma coisa assim. E foi muito traumatizante. Psicologicamente, a amamentação foi o que mais... Assim, foi a parte ruim de tudo. Foi a amamentação. O resto, você estava trabalhando num hospital quando engravidou. Você voltou para esse trabalho ou você falou, não, vou ficar com ele? Não voltei.
Quando deu os 4 meses para voltar, eu fui lá com ele. Não tinha, eu tinha mencionado para o Érico que a minha intenção era ficar com ele, cuidar dele, fazer as coisas, estar próxima, principalmente ele muito bebezinho. Uhum. Daí não foi decidido em comum acordo, eu e ele. Eu decidi, fui lá e falei, ó, não vou voltar. Vocês podem me mandar embora? Não, você vai ter que pedir as contas. Então tá bom, eu vou perder muita coisa, mas eu vou pedir. E daí foi quando eu pedi as contas e saí. E fiquei em casa. A partir desse momento, depois dos 4 meses, eu fiquei totalmente em casa, me dedicando a ele. Quando foi que você achou que deveria falar, pronto, agora ele está pronto para eu voltar para o mercado? Com 3 anos, quando ele fez 3 anos. Antes disso, eu nunca tive a vontade de deixar ele com alguém e voltar. Só que, assim, eu tentei, antes desse período de 3 anos, eu tentei fazer curso de especialização para poder ter um trabalho onde eu pudesse ficar com ele. Uhum. Eu queria não deixar de trabalhar, ter o meu dinheiro, mas daí muita dificuldade também de levar, deslocar daqui para a Zona Leste com um bebê, uma mala cheia de coisa, para eu poder trabalhar lá o dia inteiro e depois voltar de ônibus e metrô para cá Uma todos os dias. criança com um monte de coisa. Daí não, infelizmente não deu. Tentei fazer aqui também na minha casa, na parte de baixo, não deu certo também, porque ele pequenininho, e daí eu falei, eu não vou conseguir trabalhar com ele aqui, porque eu tentava conseguir Muito difícil. certo. Só que ele ficava meio período. Eu falei assim, não vai dar. Ou eu coloco ele numa escola em período integral, ou eu não consigo trabalhar, vou ficar em casa. Daí, como eu não trabalhava, como que eu ia pagar a escola integral? Eu falei assim, então vou ter que ficar em casa, infelizmente. E daí eu fui tentei ir para uma corretora, não deu certo, porque era um ambiente de muitos jovens e que tinham um pensamento diferente de trabalhar. É o Érico me chamando. Quer atender ele? Atende o Érico, que eu vou só ver. Deixa eu só ver o Benjamin rapidinho. Pode atender o Érico aí. Meu Deus do céu, por que o homem faz isso? Tem vontade de passar o caminhão neles. Prima? Oi, desculpa. Ai, que bom. Que bom que foi na mesma hora. O Benjamin dormiu. Por isso que ele tá muito quieto. Dormiu, tá muito quieto. Eu tava dando um pito no meu marido, depois você vai ver na gravação. Eu falo pra ele, insiste em ligar, meu Deus. É ele ligando, a cachorra querendo latir para sair. Nada disso acontece, mas sempre acontece na hora que eu... Na hora que você tá ocupada, é assim que funciona. Na hora que a gente tá ocupada, as coisas acontecem. É, de lei isso. Então, aí me diz uma coisa, nisso tudo de trabalho, né? Você achou que teve, assim, mais dificuldade da sua parte em se adaptar a essa rotina, em sair para o trabalho novamente, ou da aceitação das pessoas
com relação ao seu tempo, ou o tempo que você ficou fora? Como que você viu isso no mercado de trabalho? Então, o problema de sair do trabalho, eu nunca me arrependi disso em relação a poder cuidar do Davi, mas era porque as pessoas sempre me julgou por eu ter deixado de trabalhar para ficar em casa, sendo que todas as mães, ou a maioria, deixam os seus filhos na creche. Por que que eu não poderia deixar o meu? Que eu sou melhor do que as outras para não deixar o meu lá? Será que eu gosto de ser sustentada? Será que eu gosto de ficar em casa? Porque, na verdade, a maioria das pessoas achavam que por ele ser novinho, e eu escutei isso de muitas pessoas, eu dormia junto com ele. Ele dormia, ele mamava e eu ia dormir depois junto com ele. E daí isso, sabe, quando você vai se defendendo, criando o escudo, você fala assim, e se cobrando, você fala assim, eu fiz isso por uma causa muito justa. E por assim, que você tem que dar satisfação, né? Tipo assim, a gente se vê justificando algo que a gente não precisa justificar. Precisa. E passei esse tempo todo assim. Até hoje, eu justifico. Até hoje. Porque até hoje eu escuto que, não, ainda bem que você está trabalhando, até porque ficar em casa não ajuda. Você precisa ajudar, o Érico também. As contas ficam pesadas. E se de repente ele perde esse emprego? Sabe, é uma culpa. Eu falei assim, gente, tudo bem, qualquer pessoa pode perder o emprego. Sim. Não só ele, como eu também. E a gente vai ter que se adaptar a uma nova realidade. E a vida vai se você tivesse deixado ele logo cedo para trabalhar, você ouviu o quê? Nossa, que absurdo, só deixando a criança para ir trabalhar. Então a gente nós nunca estaremos numa posição de não julgamento. Isso, nunca. É só que eu precisaria ter trabalhado minha mente assim. Como eu vou ser julgada em qualquer situação, eu vou viver a minha vida. Não, eu peguei o negócio do julgamento e coloquei em mim e vivi com aquilo como um peso. Você sofria com isso. Eu arrastei, veio comigo. Peso do julgamento, peso do que o outro vai pensar, peso de que quando porque você sabe, a gente amamentando, ou sendo mãe, ou não amamentando, a partir do momento que você teve o nenê, naquele período até 1 ano e meio, 2, você fica cansado. Você pensa que não é por nada? É por tudo. É por tudo. Dá muito trabalho. É um cansaço. Eu me culpava de querer dormir. Quando eu dormia, eu falei assim, meu Deus, eu dormi. Eu tinha que ter lavado a louça, eu tinha que ter limpado. Eu falei assim, gente... É uma neura que a gente cria, né? É uma loucura. Eu falei assim, tinha dia que eu estava tão exausta que eu via ele dormindo, eu tinha vontade de deitar do lado dele e dormir, eu não ia. Eu falei assim, não, eu vou fazer alguma coisa, vou fazer a comida agora. Como se eu tivesse a obrigação. Não, eu tenho que dar conta dele, tenho que dar conta da casa. E tem que ser uma mulher perfeita para o meu marido, ó. Típicas donas de casa anos 20. Isso. E daí eu falei assim, gente, eu não tô dando... Daí isso também mexia com a minha cabeça. Eu falei assim, nossa, então eu não tô conseguindo ser o que eu deveria de ser. Todos vão me julgar porque julgou. E mesmo se eu tenho certeza que se eu fosse, eu ia ter julgamento de alguma coisa. Fez errado isso, fez errado aquilo. E hoje eu falo assim, meu Deus, se eu tivesse um filho hoje, seria muito diferente. Até mesmo essa parte de cobrança comigo mesmo. Não, cobrar jamais. Tô com sono, vão dormir, nenê. Tá cuidadinho, tá bonito, vão dormir com a mamãe. Eu sempre falo para as mamães novas, né? Falo, gente, não dá para equilibrar todos os pratos. Um prato vai cair. Então, a gente tem que dar conta daquilo que precisa ser dado, que na realidade é a criança. Sim, exatamente. Porque ele vai precisar da gente de cuidado intensivo. Todo o resto, não. Mas eu não vou dizer que eu também não tinha essa neura. Eu tinha, mas sabe qual era a sensação que eu tinha quando eu não fazia as coisas? Por exemplo, que eu ia dormir à tarde, eu falava, nossa, eu não tô sendo produtiva. A parte que mais mexeu comigo no pós-nascimento era eu não trabalhar, mas não trabalhar
porque eu trabalhei a vida inteira. Então, eu achava que eu estava sendo não produtiva, que eu estava perdendo esse meu lado de mulher potente, vamos dizer a palavra, de potência. Então, eu tentava fazer as coisas, então eu tentava ficar lendo livro, né, para me atualizar. Eu ficava tentando mexer, arrumando as coisas, arrumando casa, arrumando coisas de trabalho, ajudava o nego. Então, eu ficava tentando fazer as coisas ao redor, e minha sogra falava assim, Dona Maria falava assim, Karina, quando ele dormir, durma. Você precisa dormir, então durma no horário que ele vai dormir. Mas eu ficava tão pilhada com isso que eu só dormia mesmo quando eu estava muito cansada. Então, é isso mesmo. A minha busca em querer ir atrás de especialização foi muito cedo. Nossa, mas ele estava com 6 meses. Eu já fui querer, sabe, já querer voltar para o trabalho voluntário lá no Perseverança. Sabe aquele negócio de cobrança? Não. Se eu tô andando, eu não sinto dor. Eu não tô doente para ficar em... Por que eu não posso voltar agora? Vamos voltar. Voltei com o menino com 7 meses. Levando ele no carrinho para trabalhar junto comigo. E querendo fazer as coisas. Eu falei assim, gente, que loucura. Olha a doideira que eu fiz. E aí a gente olha muito, né, que o mundo ao redor, a gente fala assim, nossa, porque essa mãe consegue fazer tudo isso com os filhos, por que eu não posso? E eu tinha um pouco dessa cobrança também. Nossa, mas fulana faz com o filho. Nossa, ela sai, ela trabalha sozinha, ela faz isso, aquilo, outro, sozinha com o filho. Por que eu não posso fazer isso? Por que eu não dou conta? Sim, exatamente isso. E a gente quer se igualar a outra, mas será que... Eu não sei o que ela passa ali. Eu não sei o que está acontecendo com o mundo dela. E hoje eu penso exatamente assim. Hoje eu levo tudo numa calma, vai dar certo. O que é para dar certo, vai dar certo. Só que porque se eu gritar, não vai acontecer. Se eu chorar, também não vai. Se eu sofrer, então, pior ainda. Vou só perder tempo ficando doente. Então, o que tiver que acontecer, vai acontecer. Até mesmo com o Davi. Eu não tenho mais esse negócio de ele tá comigo. Eu não deixava ele sair com o pai dele. Imagina, eu deixar ele esse horário com o pai dele sozinho? Não. Traz o menino para mim. Eu quero ele aqui perto. Imagina. Pode passear, vai com o Aquela papai. mãe que agarrava, né? Ninguém não vai sair com ninguém, só eu vou cuidar. Não, imagina ficar longe de mim. Não, mas agora é outra situação. Eu não sei se é porque ele cresceu também e eles fazem, não é fazer escolha, é porque cria esse vínculo, né? O menino no começo é muito próximo da mãe, e daí vai crescendo, vai já olhando o jeito do pai, quer seguir o que ele faz. E daí eu me senti frustrada, nossa senhora. Eu falei assim, meu Deus, olha, larguei o emprego, fiquei desmoralizada no mercado de trabalho, porque fiquei 7 anos, fiquei ruim do físico, perdi noites, levei nome de tudo que ele fui julgada, o menino hoje amar e falar que o pai. Eu sou a louca, eu sou a que grita, eu sou a que põe de castigo, eu falo a doida. A doida. E eu falei, sabe que bacana? Aí, ó, que eu levo, ó, esse é o presente. E teve uma época que eu chorei mesmo de dor, eu falei assim, gente, que arrependimento, nunca mais, se eu pudesse voltar, eu te colocaria na creche com 4 meses, mas mentira. Mentira, você volta... Não, filhinho, não te colocaria, tá brincando, mãe, tá brincando, não é de forte. Ô, Joyce, você tinha algum preconceito, assim, de tipo, não vai dormir na minha cama? Não, nunca tive. Pelo contrário, pai dele que tinha. Eu queria era mesmo que ele dormisse perto de mim. Eu queria. Quando ele era nenê, eu colocava ele perto de mim para dormir, e aí eu pegava no sono, nossa, ficou gostoso ali. Não, delícia. Nossa, daí o pai dele, não tá na hora de já levar ele pro berço? Eu falei assim, nossa, mas você não tá vendo um nenê? O que tem um nenê ficar aqui com a gente? Ele tinha, eu não. E agora, hoje, desde sempre, desde que ele começou a dormir na cama e que ele sabe sair de lá, até hoje, a gente dorme cada um na sua cama, eu e o Érico na cama e ele lá no quarto dele, 3 horas só. Aí ele vai pra sua cama. Aparece. A gente amanhece com ele no meio. E eu nem sei como ele chegou. Não sei. Não vejo mais. Ele tá muito grande. Não dá para dividir mais, né? Eu tinha vários preconceitos. Eu tinha
um monte. Tem uma amiga minha que ela falou, eu adorei esse termo, né? Que a maternidade é um mar de cuspe, né? Que a gente nada nele. É bem isso, é bem isso. Eu gosto. Até hoje, às vezes, eu gosto. Eu vejo, eu durmo com o Érico e amanheço com o Davi e o Érico lá ou na sala ou no quarto dele. Ele falou assim, meu, não dá para dormir. Eu falei assim, mas vamos lá. Se eu acordo e vejo o Davi comigo, ali no meio, como ele já está grande, eu pego ele e levo. E isso foi desde quando ele começou a sair da cama e vir. Eu acordava, pegava ele, levava no banheiro para ele fazer xixi, ele dormindo, e colocava, cobria ele para ele dormir o resto da noite. Mas eu falei assim, que folga. Eu que acordo, eu que tenho que levar e cobrir o menino. Daí eu perco meu sono, de repente, assim, eu volto para a cama, daí fica mais difícil para voltar a dormir. O pai tá vendo, ele não pega o menino. Ele prefere ele mudar de lugar, ao invés de pegar o menino, ir lá, levar e pôr no lugar dele. Então deixa lá. Exato. Pois é, agora, pode ir você, porque eu mesmo que não vou levantar. E o menino vai ficar aqui. Nossa, não. Eu falei assim, não, é muito afogado. Não, até hoje eu falo, mas você acordou, se você viu um menino aqui, por que você não levou ele lá? E continuou aqui. Eu falei assim, então tá bom. Se tá bom assim para você, para mim também tá. Tá bom para nós, tá bom para nós. Vamos voltar a dormir. Ô, Joy, o que você acha que sofreu mais nisso tudo, assim, ó? Porque, assim, sempre tem os sofrimentos pós, né, nascimento da criança. Sempre. Alguma coisa vai sofrer, né, disso tudo. Trabalho, vida profissional, casamento, amizades. O que você acha que foi mais deixado de lado, que sofreu mais diante de tudo isso? Eu como mulher, sem dúvida. Assim, agora, depois de 6, 7 anos, que eu me vejo como a Joyce, que eu quero me cuidar, que eu tenho intenção de melhorar minha saúde, minha aparência, porque antes estava bom, eu sou mãe. Era mãe e se assumiu aquele, né, esse papo. Porque eu costumo dizer que eu tenho assim, na minha mente, eu falo para os meus pacientes isso, que eles vão falando as coisas, eu crio as coisas na minha mente, né? Os bonequinhos na minha mente. Então, a maternidade eu crio como se fosse uma capa, né? Ou tipo um personagem, que a gente assume completamente, e tipo, toma a nossa posição. Aí a gente começa colocando ele um pouquinho de lado ali, encaixando, para a gente aparecer novamente, todas essas outras coisas. Profissional, a mulher, a esposa, né? Então, a maternidade vem e toma a gente, assim, toma de vez. E aí a gente vai começando a, tipo, ter uns suspiros em algumas outras, em algum desses momentos. Então, você acha que você foi mais deixada de lado nisso tudo? Sim, eu me abandonei completamente. Era assim, se eu pudesse tomar um banho, ótimo, esse seria meu presente. Um banho de sozinha para poder lavar a cabeça e ficar em paz. Para mim já estava o suficiente. Só que assim, vai passando o tempo, você fala assim, gente, eu posso continuar sendo mulher e sendo mãe? Eu devo fazer isso, porque a minha vida vai continuar. Ele vai crescer e vai ir para a vida dele. E como que eu fico depois? E o meu casamento, como é que vai ficar depois? Se eu não voltar a ser mulher? Mas é muito difícil essa recomposição sozinha. Muito. Normalmente a gente precisa do auxílio, né, do marido, né, ajudando a gente a fazer, né, peraí, olha, você é bonita, né, você tá bonita, porque a gente também se sente um bagaço, né, Isso, né, exatamente. de ajudar a gente a fazer essa transição, né, e eu acho que também, sabe o que eu acho que funciona bastante a coisa da mulher voltar a trabalhar? Eu acho que ela consegue voltar, acho que mais rápido isso. Eu tô tirando isso agora da minha mente, não pensei nisso antes. Mas é verdade, sabe por quê? Porque você começa a querer se arrumar para você e para outras pessoas te notar. E não é para chamar atenção como quando você é solteira, como mulher, você chamar atenção. Não! É para você ser vista como você já tinha esquecido que você era vista, você era notada. E a gente meio que é obrigada a ter isso. Vou levantar, vou me arrumar, preciso estar bem apresentável. Enquanto a gente está dentro de casa, a gente incorpora mesmo essa coisa de mãe, dona de casa, e a gente fica nessa vida.
Exatamente. Se você puder passar com o mesmo pijama que você dormiu o dia inteiro, tá ótimo, gente. Eu já consegui limpar a casa toda e nem precisei trocar de roupa. Esse daqui eu já boto para lavar e pego o outro pro próximo dia. E a gente só compra pijama, sai mais barato. Ou então a calça do marido larga, uma blusa de moletom largada aqui mais Uma velha. camiseta dele velha, né? Misericórdia. Daí ele fala assim, que quando eu tô de uma calça de moletom larga que minha mãe deixou aqui, ele falou assim, "Ixi, hoje ela não quer nem conversa, nem boa noite ela vai dar. Mas é tão quentinha, é muito O nego boa." fala assim pra mim, o nego faz assim pra mim. E o João veio essa noite. Porque eu ponho aquela roupa bem larga, assim, tipo, não quero. Ele fala assim, é o João que daí. Mas gente, mas a gente só quer paz. Eu falei assim, gente, deixa eu te explicar, Érico. Não é que eu não quero nada, é porque nós mulheres, eu tenho quase certeza, não é que eu conversei com todas, eu vou te falar que é uma coisa minha, que eu penso assim, a gente, depois que vira mãe, esse negócio de mulher, de relacionamento com o marido, essa parte assim mais sensual, sexual, se a gente puder fazer uma vez no mês, já tá bom, bem. Eu acho que já tá bom. Mas vocês nos obrigam a fazer, ter esse número aumentado. Mas Você eu tem vou te essa, falar, eles têm essa necessidade, então a gente se põe diante dessa necessidade. gente, já que a gente optou por estar junto, vamos. Porque, na realidade, eu tenho quase certeza que se fosse uma vez no mês, ou a cada 3 meses, ou trimestral, né, que seria bacana. Vamos Para mim, marcar um seria encontro, ótimo. né? Vamos marcar um encontro, né? E aí, eu falei assim, gente, você não sabe o quanto que é bom só dormir. Coitado. Só pôr uma roupa qualquer e dormir, né? Tipo, Isso, toma um banho e dorme. Vai. Mas é ô difícil, Joy, eu gosto de tomar. e aí você virou vegana nesse período todo? Sim. Virei, assim, foi na pandemia. Logo que começou a pandemia e que começaram a falar que a pandemia iniciou por causa de alimentação de animais, eu já dei um instalo, eu falei assim, meu, então se eu não começar a mudar, eu não vou querer que o mundo mude, porque é impossível. Mas assim, se eu não der um passo, nunca vai acabar a pandemia. E eu já tinha esse negócio de repulsa de comer, eu me sentia culpada comendo carne. Porque eu gosto muito de bicho. Eu não é que eu gosto, eu amo muito bicho. Uhum. Eu coloco minha vida por um bicho. E as pessoas acham, nossa, mas. Não, é bem nesse nível. É muito, é até extremo. Ou um humano Mas ou um bicho, você opta pelo humano, ou pelo bicho, quer dizer. pelo bicho, com certeza. Se tiver lá afogando, lá, um cachorro, vou correr primeiro para o cachorro. Se der tempo, eu te pego. Mas é assim, eu não posso mentir porque eu não consigo. Tá nítido. E daí eu falei assim, estou em casa, presa, né? Quer dizer, todo mundo dentro de casa. Eu falei assim, eu vou tentar fazer, vou começar. Daí eu comecei a assistir vídeos, essas coisas, entender, ouvir pessoas falando, porque para mim, antes, veganismo era extremo demais. Eu falei assim, não, isso daí é doideira. Vegetariana eu acho que eu consigo, agora veganismo não. Só que daí, na pandemia, eu comecei a estudar, a querer entender mais o porquê. Para mim era só parar de comer carne porque eu gosto de animais. E parei por esse motivo, e esse vai sempre ser o motivo principal, pelos animais. Eu não deixei de gostar de carne e dos derivados, mas eu parei de comer por eles. Mas aí, com o tempo, em março, no final de abril, eu parei com tudo, de uma hora para outra. Tudo, eu cortei. Eu não fui uma pessoa que, mesmo sabendo, assistindo vídeos, eles explicam, não, você não pode tirar tudo de uma vez, vai aos poucos, você tem que ir aos poucos. Não, eu sou extremista para tudo. Eu cortei de uma vez, de um dia para o outro eu falei, não como mais, não vou Não comer como mais mais, nada. pera. Daí parei queijo, parei tudo. E isso, no começo, eu sofri por causa do paladar. Porque eu queria comer muito, eu tinha necessidade, eu tinha vontade. Eu chorava quando eu via alguém comendo pizza e eu não podia comer, né? Porque aquilo ali era uma meta para mim. E daí eu falei assim, eu vou até o final, e até hoje, pode qualquer pessoa. Hoje eu já não sofro. Hoje normal para mim, eu Você se posso ver a pessoa. adaptou. Mas antes foi um sofrimento por causa do paladar, e não por uma causa física, fiquei doente, por causa que eu deixei de comer alguns alimentos, porque mesmo
com o veganismo, eu fui para uma linha de saudável. Não Uhum. vou parar de comer essas coisas e vou comer batata, tudo que for carboidrato. Não, eu vou para uma linha onde eu quero ficar melhor do que eu estou. Eu quero melhorar com isso. E graças a Deus, eu acho não, eu tenho certeza que nunca mais eu como nada assim de origem. Por que eu tô te perguntando isso em meio ao vídeo de maternidade? Porque, Verdade. inclusive, eu ouvi isso quando eu levei o Benjamin no médico, né? E aí ele perguntou o que ele come, né? Eu falei assim, ele costuma comer o que eu como, e, né? Eu não comia, né? Não comia carne e tal. E aí eu tomei um esporro da médica. Então, como foi visto isso, você como mãe, né, do Davi, ao redor? Como que ficou isso para Ah, alinhar essa maternidade com essa nova, que eu digo que é um estilo de vida? isso. Na família, assim, aqui dentro de casa, eu falei eu e o Érico, eu sempre fiz tudo que eu comia e eles comiam a mesma coisa que eu, sem reclamar sobre sabor ou que não Uhum. gostava, forçado. E eu falei para ele, ó, eu gostaria de não cozinhar carne, nem ovos, nem nada. Mas se você quiser, eu faço. Ele falou, não, eu não vou te expor a isso. Eu vou comer e o dia que eu quiser eu como na rua. Não tem esse problema. Aqui dentro de casa é sossegado, eu e o Érico. Agora, as pessoas ao redor começou a cobrar. Ah, o Uhum. menino vai ficar anêmico. Ah, ele não vai ter saúde. E o Davi sempre foi magrinho. Então, começaram a associar aquilo que ele já era à minha Uhum. alimentação. E então eu falei assim, gente, mas como assim? Ele sempre foi magro. E não vai ter tendência a engordar porque a genética dele não é para isso. E daí eu fui muito cobrado. Nossa, tinha às vezes que eu queria até chorar, porque eu falei assim, gente, por que as pessoas gostam de expor tanto a opinião? E é o meu filho, se ele tiver que comer só isso, mas eu não vou fazer isso com ele. Eu quis ser vegana, não é? E eu apresentei a carne e os derivados para o meu filho. Como que eu vou Uhum. cortar tudo para ele falar que isso é errado? Não. Eu explico o porquê eu sou e ele continua comendo. Não aqui. Aqui em casa, o máximo que ele come, que eu faço, é um ovo. Uhum. Carne aqui em casa eu não faço. Mas se ele vai na casa da avó, come carne lá, se ele quiser. Se ele vai em algum lugar, pode comer o que ele quiser. A pediatra dele, quando eu falei, ó, eu sou vegana, ele não é, mas eu te afirmo que 5 dias da semana ele só come o que eu como. Que foi o E que eu tá falei tudo pra bem. médica, porque assim, não é que ele não, tipo, eu tava obrigando o menino a ser nada, né? Inclusive ele Sim, comia, ele ia na casa da avó, ele comia, ele comia, né, o que ele, se oferecesse pra ele, ele quisesse, podia comer. Mas sim. como ele comia o que eu comia, então, sim, na época ele comia o que eu comia. É. E ela falou assim, mãe. Bom, essa pediatra, ela falou assim, mãe, é assim, nós vamos fazer os exames dele e vamos ver se ele tiver com alguma vitamina faltando, a gente vai suplementar, mas pelo que ela falou assim, o que que você come então? Daí eu comecei a falar o que eu tinha hábito de comer e ele também. Eu Uhum, falei desde o café da manhã até o jantar, o que que era a nossa refeição. Ela falou assim, olha, dentro de tudo que você falou que você come, não vai fazer falta a carne para ele, mas vamos acompanhar pelos exames, porque uhum, aí a gente comprova tudo. E foi aí que ela viu, porque como eu fui para essa vertente de saudável, eu não deixava faltar, eu sempre estava complementando com a parte vegetal aquilo que uhum. poderia ter a carne, o leite ali, os ovos. Então, assim, desde a da outra pediatra, que foi quem eu falei, que eu estava com alimentação vegana e ele 5 dias, como essa nova pediatra, fez todos os exames, nunca deu alteração nenhuma. E pelo contrário, eu comecei a ser vegana, foi junto com a pandemia, o Davi pegou Covid, eu também, o Érico, o Davi não teve nada, nenhum sintoma. E desde a pandemia, quando a pandemia iniciou, o Davi não tomou um antibiótico. Desde 2020 ele não toma. Ele não, lógico, ele adoece como qualquer outro ser humano, qualquer ser vivo. Ele adoece, ele pega um resfriado. Só que o resfriado dele é igual em mim. É muito rápido, três Então ele dias. está muito bem imune, né?
Então, daí eu vou e compro aquele Benegripe, xarope, e dou. Ou se tiver alguma febre, eu dou um antitérmico, alguma coisa mais leve, ou então eu dou chá, alguma coisa assim, e passa. Daí eu falo assim, as respostas que eu tenho quando ele está doente é muito assertiva, então, a linha que eu estou indo. Uhum. E daí eu falei assim, eu não me preocupei em momento algum em relação à saúde dele. As pessoas ao entorno, sim. Os familiares, os profissionais que eu sempre levei ele, pelo contrário, sempre falaram assim, ó, se tiver alguma coisa de alteração no exame, a gente pode te pontuar. Agora, como aqui não aparece nada, eu falei assim, eu posso trazer, Só o povo mesmo meteu o ó, bedelho. e eu falava assim, eu posso trazer algumas pessoas aqui na próxima consulta, porque daí, ouvindo da sua boca, Vamos gravar, talvez, né? porque eu falei assim, eu acho que eles não acreditam no que eu falo, porque eu não sou médica, não tenho formação nenhuma. Mas eles ainda não notaram que eu já estou com essa alimentação há quase 3 anos e não morri. Então dá para ser. Dá, e Dá, eu com nunca. certeza. Eu falei assim, é questão de hábito, é difícil demais mudar isso. É difícil, não é? Não vou falar que é fácil, não. Eu gostaria muito que as pessoas pelo menos diminuíssem o consumo, que seria o ideal, tanto para a saúde. Hoje eu afirmo que a saúde vem bem forte com a alimentação assim. E Ao contrário de cair, levanta, né? sim, nossa, meu Deus. É nítido, é porque assim, eu comprovei que isso é real em mim mesmo. Uhum. No Érico, meu marido, que sempre teve, ele viveu a vida toda com gastrite, assim, ele tem que acordar todos os dias, seja sábado ou domingo, 7 horas da manhã e comer uma maçã, comer uma bolacha, água e sal. Se ele quiser voltar a dormir até as 10, ele levanta esse horário, vai comer e volta a dormir. Se ele passar desse horário sem comer, ele vai ter que ir para o hospital tomar um medicamento na veia. Caramba. É uma dor assim que faz ele ficar contorcendo de estômago. Ele nunca mais teve. Olha. Depois que ele começou a maior parte do tempo comer da minha alimentação. Uhum. Ele não come mais, ele já não gostava muito de leite, ele não toma leite. E o queijo, ele come às vezes quando vai na casa da mãe dele. A carne ele come ainda quando ele vai para o trabalho e ele tem que comer alguma coisa fora, que vai almoçar com amigos de trabalho. Mas assim, é esporádico isso. Então, assim, é nítido a saúde. E depois a gente começou a fazer acompanhamento médico também com nutrólogos. E eu expus, ó, eu sou vegana, isso aqui. Ela falou assim, não tem problema algum. A sua alimentação está correta. Não tem. Eu falei assim, sabe por quê? Porque seria meio fora de contexto aquele tanto de suplementação de A a Z que existe na farmácia hoje em dia. Será que tudo aquilo foi feito para vegano? Não. Todo Não mundo foi. que come as Então, bobeiras toma isso. Uhum. eu falei assim, então não é para vegano, é para as pessoas que comem tradicionalmente também, tanto quanto para mim, E quanto para. hoje o mercado ele tem também um amparo de coisas que é tipo que tem uns sabores muito parecidos, que né, tem hoje uma gama de coisas para fazer substituição, né? A gente foi no Sim, mercado outro dia, né? Aí a moça estava oferecendo, né? Aí eu peguei pro nego experimentar, né? A gente pegou. Aí eu falei pro nego, eu falei, amor, é vegano, né? Era uma carne, um hambúrguer vegano, né? De plantas. A mulher falou assim, de plantas. Aí o nego, não, é mentira. Falei, é verdade, por ele, não, não é, não é. Falei, aí fui lá falar com a mulher para ela confirmar para ele que era. Ela falou, não, é total de plantas. Aí ele, não, é, não acredito nisso. Por quê? Porque o gosto é muito parecido. Então, hoje é em dia idêntico, existe, né? né? Aqui no Brasil teve uma feira onde eles estão já com projetos muitos assim avançados, várias empresas de carnes idênticas, mas assim, visual, textura e sabor idêntico. Por quê? Ah, mas daí, mas vocês falam que são veganos e quer comer algo parecido. É porque vegano, gente, não deixou de gostar de carne. Gostar, sim. A gente sente falta, principalmente quem já comeu uma vida toda isso. Eu Uhum. hoje não sinto. Se tiver ou não parecido, ou Não só tiver faz só diferença legume, para você. não faz. Agora, mas para quem quer fazer essa transição ou quer diminuir,
Ótimo, por que não ter isso daí? Excelente, excelente. Tem uma linha aqui, e aqui as coisas são muito baratas, ó, é muito Então, barato. aí a vida, eu queria muito, eu falei assim, Aqui tem uma linha que tem nuggets, que tem hambúrguer. Nossa, mas tem muita coisa, é tudo lá. Plains. nossa, eu falei pro meu marido, eu falei assim, lá tem um negócio só de queijo vegano? Lá é o mercado comum tem tudo vegano. Mercado comum Muita tem coisa tudo. vegana. Eu falei esses dias para minha amiga, eu pago no leite de amêndoas, né? Eu só tomo leite de amêndoas, eu pago dois dólares, Joy, de quase 3 litros. Né? Aqui, eu acabei de sair do Carrefour, a hora que eu liguei para você, eu estava saindo do Carrefour, que eu passei lá, eu comprei um pãozinho, aquele eggs da pão de ovos da Panko, saiu pão de ovos vegano, igualzinho. Uhum. Aquele lá tá R$ 12. Vem 8 pãezinhos. Olha. Isso aí é só para você experimentar e lembrar do sabor de quando você comia. E não é para comprar sempre. O leite aqui, de amêndoas, que é o mais caro, é R$ 18. Olha a diferença. Como que as pessoas vão fazer Não faz, não tem acesso, não tem. Ou corta tudo de uma vez, ou já era. Isso. E outra, além do cortar e você querer ter esse... eu quero tomar um leite, um café com leite. As pessoas não vão querer fazer. Eu não acho ruim eu fazer o meu leite ou eu fazer meu queijo. Pelo contrário. Eu até faço também por causa do... É muito caro aqui. Então, assim, as pessoas não querem ter esse trabalho. Não, dá muito trabalho. O dia que eu me propus a fazer a minha marmita de 15 dias, eu quase chorei. Eu falei assim, não, vou largar a mão disso daí. Não. Esse negócio de ficar... Porque a minha comida não é aquela que eu vou comprar algumas prontas só para cozinhar, fazer a parte de cozimento. Não. A minha eu vou desde o início. Eu preciso fazer um bolo, eu vou fazer um ovo vegetal, eu vou fazer o leite vegetal. Daí dá trabalho. E daí, para mim, é prazeroso agora. Para as pessoas que estão iniciando, não Não é. quer ter trabalho, não. Dá muito trabalho. Tá deitado, Bruna. Aí me diz agora, voltando lá pro mundo materno. Me diz primeiro, pensa em ter mais filhos? Eu tinha vontade, sim, só que não vamos ter mais porque o Érico operou. E isso foi uma coisa que eu sugeri para ele, para o nosso relacionamento melhorar, porque era algo que eu tinha medo de acontecer. A gravidez e acontecer tudo de novo, aquele trauma. Eu falei assim, faz o seguinte, para eu ter paz e poder realmente me entregar como uma mulher, faz essa cirurgia para eu ter paz, porque eu não tenho paz. Eu fico com medo, eu fico toda hora insegura, e eu acho que é melhor você. Daí ele fez, já tem 1 ano já. Então... Mas às vezes Às vezes você pensa, fala, poxa, agora poderia começar tudo de novo, passar tudo de novo que eu passei. Isso, daí, principalmente agora que eu tô com esse lado empreendedora, querendo voltar e ir para o mercado de trabalho, mas só por uma questão de querer voltar para uma coisa que eu gosto mesmo. Mas eu falei assim, e agora? Como é que eu faço para pedir esse negócio para ele reverter? Ele falou assim, você não pode me pedir isso, você não sabe o que eu passei. Eu falei assim, você que sabe, então. Não, então deixa. Passou. Mas a vontade eu sempre tive de ter outra. Saber se ia ser a mesma carinha do Davi, se ia ser menino ou menino. Nossa, eu queria, mas agora já foi. Eu não vou agora já foi, passou. Não vai... Não. Deixa pra lá. Me conta algo que você, assim, não gosta no mundo paterno, assim, que você fala assim, putz, isso é algo muito ruim ou muito chato nesse mundo de maternidade. Ai, que eu não gosto? Eu não sei o que eu não gostar. A única coisa é o tempo que poderia ser seu. Porque assim, você acorda, você primeiro vai cuidar do filho, fazer as coisas dele, enquanto o marido está cuidando dele. Daí todo mundo fica pronto antes e você continua. Para você, aquele negócio. O negócio de ser mãe é você ser sempre a última, você se coloca por último. Você não tem mais o tempo seu, não tem mais você. Primeiro é o filho, tudo é pro filho. Eu poderia, no meu primeiro salário, me imaginar, vou comprar
aquela calça que eu queria muito, não, já gastei todo o primeiro salário nos uniformes dele, porque eu sei que ele vai precisar mais um ano, já rasgou as 2 calças, daí foi. Eu acho que é isso, a prioridade. Isso é chato, a gente coloca tudo a prioridade para o filho e a gente deixa para depois, deixa no próximo mês, se der, eu faço. Pior que não tem nem para onde correr isso daí, né? Não tem. Tem que ser sempre para eles. Não tem nem como dar um jeitinho. Me diz a coisa mais maravilhosa. Acordar e ver aquela carinha do lado, você fala assim, meu Deus, que bênção que o Senhor me deu. Meu Deus, é a melhor coisa que aconteceu na minha vida foi ele nascer. Não existe você olhar aquela carinha, você sabe que quando acordada, aquela carinha faz a sua pegar fogo. Mas você fala assim, eu gosto. É o amor da minha vida. O que seria de mim se hoje eu não tivesse o Davi? Me causa um sentimento muito ruim. Não sei nem se é medo, é um assombro. Talvez eu não me reconheceria. Falar assim, me tirassem ele agora. Você não vai ter mais o Davi. É muito ruim de pensar. Não dá nem o amor pensar, né? É impensável. Não tem como. Por mais do que qualquer coisa que você venha acreditar em outra vida, em que a vida continua, não. Nem assim eu consigo me ver sem ele. É muito bom. Dá uma dica que você acha que assim que seria legal para uma nova mãe, que você acha que funcionou para você ou que você hoje faria? Fazer o que você acha que deve ser feito e o que os outros falar em segundo plano. E as mulheres não vai conseguir. Eu daria essa dica, Confiar na sua maternidade. Vão falar para você fazer assim, assado, assim. Você pode até ouça, não seja aquelas brutas, sabe? Não, o problema é seu, não seja. Escuta o que aquela pessoa está te falando. Tire o melhor daquilo e faça do seu jeito. Boa. Só isso, porque assim você vai sofrer bem menos. Bem menos. E finalizando, né, a última pergunta. Quem é você depois da maternidade? Depois da maternidade, eu sou uma pessoa... Eu sou muito corajosa, mas ao mesmo tempo eu temo pela minha vida por causa dele. Eu tenho mais cuidado em relação aonde eu vou, o horário que eu faço, as coisas. Eu tenho mais cuidado com a minha vida, mas pensando na dele. Eu tenho medo de ter que partir agora e ele ficar... Porque eu ainda não sinto que ele está preparado para ficar sem a minha presença. Então, assim, ao mesmo tempo que eu tenho muita coragem, muito mais força, muito mais determinação em relação como pessoa, como mulher, como mãe, eu sou uma pessoa com mais... Talvez não é nem medo, é zelo. Eu tenho mais zelo comigo. Para não acontecer nada que me faça... vai fazer eu ficar em falta na vida dele. Então, esse é o meu medo. Mas, assim, como pessoa, eu me sinto muito mais forte. Muito mais determinada. Eu consigo me expor mais. Eu consigo... ir mais para as pessoas, me mostrar quem eu sou, não tenho vergonha de ser o que eu sou, me mostrar meus pensamentos, falar, não tenho mais isso. Antes eu tinha. Nossa, uma vergonha, será que vão gostar? Não posso falar silenciosa? Não. Hoje, se a pessoa gostar de mim assim, tudo bem. Se não gostar, também tá tudo bem. E eu acho lindo essas transformações. É bom demais. É bom. Nossa, é bom de quem demais. a gente se descobre depois de tudo isso. E assim, a gente ainda vai aprendendo a cada ano que passa, né? Com cada coisa nova que surge com relação a eles, né? Porque é uma coisa que a minha sogra fala o tempo inteiro é que filho nunca vai deixar de ser filho, independente da idade que eles tenham, né? E eu vejo, por exemplo, né, ela rezando pela gente, né, com as preocupações dela lá e depois as preocupações com os netos. Então, eu acho que isso vai ser constante. A partir do momento que nasceu aquele dia, do dia 22 de dezembro, sim, até o fim. Até o fim. Eternamente. Ele vai sair de casa, ele vai ter a vida dele, mas as minhas preocupações serão as mesmas para a mesma pessoa
que é o meu filho. Ele vai ser outro Davi. Ele vai ser o Davi homem, o Davi namorado, o Davi do mundo. Mas as minhas preocupações serão as mesmas. A minha aflição, o medo que eu sempre tive. E hoje eu me preparo para pré-adolescência, que eu acho, meu Deus, Jesus, eu acho que vai ser mais dolorido do que a amamentação. Eu falo isso pro Nego, que para mim eu acho que vai ser assim, eu tô tentando me preparar psicologicamente para este momento, porque eu sei que o Benjamin vai ser uma criança um adolescente, que vai querer experienciar muito e que vai bater muito de frente. E, nossa, o Davi já faz isso com 7 anos. Ele debate, ele fala, por favor, você já não falou? Por que eu não posso falar agora? Você pode me escutar? Ai, meu Deus, o que eu faço? Meta bordoada ou só escuto? Aí eu falo, não, vamos escutar. E ele é do debate, o pai dele fala assim, é igualzinho você, não aceita a resposta dos outros, é a dele, e ele vai até o final. Ele não vai mudar dele. Ele vai te ouvir, ele vai chorar, ele vai ficar puto, mas ele não vai mudar dele. Ele fala assim, é você todinho. Eu falei assim, tá bom. Mas ele vai ser, é isso que... Mas o meu medo também é o que eu quero preparar ele para o mundo. É para o não, é tudo que é difícil, para a dor, sabe? Eu tenho medo de não deixar alguma coisa escapar. E vai deixar escapar. Sempre. Vai deixar. Não, a gente está achando que está preparando alguma coisa. Não, não, sempre vai ter alguma coisa que vai passar. Eles vão ter as experiências deles, né? Exato. É igual ele, foi pro passeio essa semana, de ônibus. Foi o segundo passeio de ônibus. Quase que eu falei assim, Jesus, eu não consigo trabalhar. Eu não estava conseguindo me concentrar no trabalho. Aí eu falei assim, ele está de ônibus com outras crianças da mesma idade, com alguns adultos, num lugar grande, onde tem outras pessoas de fora. Meu Deus, se alguém me pega esse menino. E assim, antes de sair de casa é o sermão. Você entende o que eu estou falando? Então me escuta. Você vai fazer isso, você não vai no banheiro sozinho, você não vai falar com ninguém. Nossa, é aquela ladainha de mãe, né? De sempre, né? Mas que a gente sabe que a gente tem que rezar muito, porque não, assim, a gente pode falar muito, mas nem muito que a gente fala ainda é suficiente. Exato, exatamente. Não tem. A gente vai continuar falando. Esse é o seguinte, eu já falei para ele, Davi, não importa. Eu vou continuar falando, você escutando ou não. Eu vou falar. A minha parte eu sempre vou fazer. E eu vou continuar orando, vou continuar pedindo por você. E Deus sabe o que faz. Eu me preparo. As pessoas falam, não, daí isso você é muito louca. Eu me preparo até se caso Deus falar assim, agora eu vou ter que pegar meu filho de volta. Daí eu me coloco nessas situações. Eu faço meu coração sofrer. E desde quando eu peguei ele, pela primeira vez na maternidade, eu olhei para ele, eu fiquei apaixonada. Eu virei a noite olhando para ele. E eu falei assim, mas ele não me pertence. Eu já vou colocar isso na minha cabeça. Eu vou chamar ele de filho, mas ele não é meu. Ele é de Deus. Eu estou fazendo um favor para Deus, porque ele confiou ele em mim. Ele falou, eu vou te dar meu filho, você vai ter que educar, vai ter que colocar ele no caminho do bem. Faça isso por mim. Mas a hora que eu quiser, eu vou trazer ele de volta, ok? Pode ser antes ou depois de você. Eu sempre coloquei isso na minha cabeça. E não é que isso eu já estou preparada para perder ele, porque nunca ninguém vai estar para perder alguém. Só que assim, eu faço meu coração, agora só de falar, meu coração já está retorcendo. Mas assim, é por uma coisa muito assim, é uma fé que eu tenho em Deus, que eu falo assim, até o amor da minha vida, se tiver que devolver, eu vou te devolver. E eu coloco numa situações bem cabulosas. Eu falo assim, naquelas situações que ninguém perdoa o outro humano. Que ninguém perdoa. Eu faço isso, porque eu falei assim, eu preciso realmente me mostrar, olhar para o espelho e falar assim, eu creio em Deus, eu creio em algo muito forte, além que é tão forte que se eu tiver que ver uma situação X, vai me doer, mas eu não vou contestar a Deus e nem perder minha fé. É o meu amor por ele. Esse é o amor que eu tenho por ele. É o mais puro e é igual de toda mãe. Não é nem mais e nem menos. Eu sei que é igualzinho de toda mãe. Mas eu sempre estou me testando, porque é uma coisa que eu não... Eu falo assim, eu vejo mães que perderam o filho, dá vontade de pegar aquela dor delas e falar assim, dá uma parte para eu sentir por você.
porque dói demais, só de saber que você está passando Só por de isso. saber que ela tá passando por aquilo, a gente já sofre. E eu falei assim, meu Deus, será que eu tô preparada para isso? Então deixa eu Não, sentir. a gente nunca tá preparado. E eu nem penso. Eu já faço o contrário de você. Eu nem penso nisso, porque não quero nem me preparar para nada, não. A gente não tem. E eu falo assim, não, deixa eu pensar assim, daí me causa aquela falta de ar, como se tivesse acontecendo, mas eu falo assim, não, calma, que tudo está sob controle, então vou aproveitar, enquanto eu tenho ele e ele me tem, eu vou aproveitar o último, tudo que eu não fiz quando ele era pequeno, quando ele era um bebê. Hoje eu falo, a pior coisa que eu não fiz foi, assim, me entregar para a maternidade, assim, só para ele. Querer ter a casa limpa, a roupa tudo certa. Esse tempo que eu perdi na casa e na roupa, eu poderia ter dormido sentindo o cheiro dele, segurando a mãozinha dele, olhando, conversando, e não fiz. Poderia ter feito, e hoje eu faço. O que ele precisar, e falo assim, vamos brincar, vamos rolar no chão. Às vezes o Benjamin tá com a mania de fazer assim, venha! O pai, venha! Ô mãe, venha! Eu falo, meu filho, de onde você tirou esse venha, né? Aí ele faz assim, mãe, venha! Venha ficar aqui comigo, pertinho. Aí eu olho pro Nego e falo, como não vai não ir? Né? Aí eu vou, deito lá do ladinho dele, ele só quer que fique lá do lado dele um pouco. É só isso. E eu notei do Davi, eu falei assim, gente, olha o prazer dele. Porque sempre é uma correria. Eu não tenho tempo, né? Eu não tenho tempo de pegar e olhar e conversar, olhar para o olho dele e ouvir o que ele tem que falar. Mas quando eu pego ele e olho no olho dele e falo, eu te amo, você é tão lindo, você é a coisa mais importante. Ele abre um sorriso como se eu tivesse dado o melhor presente, o melhor brinquedo que ele... Eu falei assim, gente, é só isso que eu preciso dar para ele? E é uma retribuição no sorriso e no olhar que ele parece que assim, ele não esperava aquilo, não esperava porque eu não faço com frequência. Daí hoje eu tenho essa noção, eu tenho que fazer todos os dias para ele entender que ele é importante, que ele é mais importante do que minha própria vida. E ele fica muito feliz quando eu falo, eu te amo, meu filho. Nossa, é uma felicidade. Eu falei assim, que pouquinho que ele... Ô, Joy, uma outra coisa que eu percebi também é que quando a gente fica em casa, né, claro, a gente quer dar o 100% para eles. Mas quando a gente está em casa, eu acho que a gente acaba não tendo tanto tempo útil com ele. A gente está tão envolvido com tanta coisa que a gente acaba não tendo esse tempo de qualidade com eles, de sentar, de brincar. Eu lembro quando o Benjamin estava na escolinha, né? Que ele ficou indo um tempo antes da gente vir para cá, ele ficou na escolinha. Que o tempo que ele estava na escolinha era o tempo que eu corria para fazer as coisas. Quando ele chegava, eu largava tudo e eu falava, não, agora eu vou ficar com ele. Então eu deitava com ele, né? Brincava com ele, sentava para brincar com ele, fazia alguma atividade com ele. E aí eu percebi que a gente tem mais, e por mais que doa essa coisa de deixar, ele tem que ir para a escola, quando é menorzinho, né? Quando é maior, tem que ir para a escola de qualquer jeito. Quando ele é menorzinho, fala, poxa, tem que ir para a escola. Mas eu acho que a gente se doa mais quando, pelo menos no meu caso, de ter esse tempo de qualidade, de falar, não, peraí, eu vou sentar aqui, vou brincar, vou deitar com ele, vou ficar mais com ele. A gente se perde muito com os afazeres da casa, das coisas que... Exatamente isso. Eu não fiz isso com o Davi. Eu deixava ele assistindo televisão com os brinquedinhos e ia correr fazer as coisas. Quando ele vinha me pedir alguma coisa, daí eu dava, deixava ele lá e ia fazer as outras coisas. E isso foi por todo esse tempo. Hoje que eu penso, lá no serviço eu falo assim, se eu tivesse em casa, o que eu ia estar fazendo? Será que eu ia estar correndo atrás da roupa, da louça para estar tudo ok? Ou ia estar dando atenção para ele? Porque hoje está me fazendo falta. Eu tenho vontade de chegar e dar um beijo nele, só que quando eu chego ele está dormindo. Ai, que dó, né? Dó de você e dele, né? Porque isso está me quebrando. Eu falo assim, não sei como foi o dia dele. Eu não vi, ele não me viu antes de dormir. Ontem ele veio deitar comigo aqui. Mãe, você conta aquela historinha de novo? Eu gostei muito. Daí a hora que eu fui pegar o celular, porque tem a narração e os sons da natureza, eu olhei para o lado, dormiu. Eu falei assim, oh meu Deus, olha que vida. Então, assim, essa minha busca no emprego, para eu
ter o meu sonho realizado, mas para poder ficar perto dele é isso. É aproveitar mais o tempo em ficar perto dele. Perto dele. Aproveitar o máximo, porque ele já vai fazer 8 anos. Uhum. E 8 anos ele tá com 16. Ele não vai querer deitar e escutar a história dele. Não. Eles só vão ser crianças por um curto período de tempo. Eles vão ter muito tempo para ser adulto. Mas criança, eles têm pouquíssimo tempo para ser criança. Pouquíssimo. E ninguém pensa nisso, né? E uma coisa que o nego fala muito, e isso assim, para quando o pessoal sempre convida, né? Ai, vamos fazer tal coisa, não sei o quê, deixa a criança, vai não sei o quê, não sei o quê. Ele fala assim: olha, eu tive bastante tempo da minha vida para ir para bar. Vivi muito tempo da minha vida para fazer esse tipo de coisa. Hoje, agora, o tempo que eu tenho, eu quero estar com o meu filho. Isso. Exatamente. E depois, quando ele crescer, eu vou ter tempo novamente de ir para bar, de ir para lugares que hoje ele não pode ir. Então, hoje eu não tenho qualquer necessidade de estar, eu quero estar com meu filho, porque ele vai ter um curto período, eu vou ter curto período de tempo para fazer isso com ele. Exatamente. É exatamente isso. E a gente só vai se dar conta. E eu me cobro, eu falo assim, por que eu não fiz isso desde que ele nasceu? Por que eu não aproveitei? Por que eu não olhei mais ele? Por que eu não fiquei com mais tempo? Porque as pessoas falavam, não, põe o neném na cama ou no carrinho, senão ele fica manhoso. Só que eu não fazia, mas eu não fazia, mas a mãe é o problema da mãe vai ser meu. Vai continuar no meu colo e eu vou balançar. E se ele tiver que dormir só no meu colo, ele vai dormir. E depois ele não vai. E se eu não vou conseguir mais pegar. Hoje eu não consigo pegar ele para levar até a cama. Eu tenho que colocar ele andando e segurando a mão, porque eu não tenho mais colo que cabe ele. Imagina daqui a alguns anos. Então, é uma coisa que eu me cobro muito. Eu falo assim, aproveita o dia de hoje. Você não sabe do amanhã, então pega hoje e faça tudo. E o resto deixa... É resto. Deu tempo de limpar a casa no final de semana? Não, mas você aproveitou com o seu filho? Então, tá exatamente isso. Joia, muito obrigada. Foi ótimo falar com você. Muito obrigada por dar um pouco do seu tempo, esse tempo todo corrido aí, né? No meio de toda essa turbulência aí. Eu te agradeço muito. Obrigada por compartilhar essa história com a gente, com todo mundo que vai assistir. Ai, eu que agradeço. Estou ansiosa. Eu amei te ver. Saudade de vocês, mas Saudade é bom mais ver a felicidade estampada na cara de vocês. Toda vez que vocês postam, eu falo assim, que bom vê-los assim, eles merecem, porque, nossa, que gostoso, vocês estão felizes realmente. A família está aí. O que vocês mais precisam está aí, um do outro. Exatamente, é o que a gente fala, o que a gente tem, a nossa família é o que a gente precisa. Exatamente. Graças a Deus. Eu vibro muito por vocês. Obrigada, Joy. Dá um beijo nesse menino amanhã, né? Que hoje ele vai ficar fora, todo independente. Tá com a avó. Daqui a pouco o pai passa lá e fala, não quer que eu levo ele? Porque o pai é assim, ele vai lá. Não, deixa que eu levo. Daí a avó, não, mas ele tá dormindo, por que você vai pegar ele agora de madrugada? Justo, né? Deixa ele aqui na casa da avó. Ele começar com um pouquinho, né, da independência dele. Né? Então, um beijo a todos aí, tá bom? Fica com Deus. Obrigada por tudo. Amém. Beijo, Joy. Tchau.